A minha cordial saudação a todos vocês que me assistem aqui presentes para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nas últimas sextas-feiras Atos dos Apóstolos. Nós estudamos no capítulo 1 a subida de Jesus ao céu e a espera pelo Pentecoste. Estudamos na semana passada o próprio Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém e como viviam os primeiros discípulos. E hoje, então, na sequência, nós temos um assunto muito interessante que está no capítulo 3, a cura de um coxo por Pedro e João na entrada do templo em Jerusalém. Que Deus Espírito Santo possa abençoar a todos nós em mais esse estudo. Essa história ela está relatada, na verdade, em dois capítulos, no capítulo 3 e no capítulo 4. No capítulo 3 nós temos o assunto em si, em duas partes, a cura de um coxo, um sujeito que não podia andar, e a pregação de Pedro, a explicação de Pedro do que estava acontecendo e a aplicação da palavra de Deus para os seus ouvintes ali no templo em Jerusalém. No capítulo 4, que nós vamos estudar na semana que vem, nós vamos ver os desdobramentos dessa história, mostrando como é que desde o início aconteceram perseguições. Por exemplo, que Pedro e João, no desdobramento aqui, eles vão ser presos, mas a igreja fielmente se põe em oração, e a continuação disso, então, a gente vê na semana que vem. Então, esses dois capítulos, na verdade, já colocam uma espécie de choque de realidade do que é ser cristão. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a atuação de Jesus Cristo acontecem na pessoa, acontece no nosso coração, mas ao mesmo tempo as dificuldades paralelas já acontecem. Não é fácil ser cristão, mas é a maior ventura, é a maior alegria. No mundo nós passamos por aflições, mas Jesus venceu o nosso inimigo maior, que é Satanás. Então, para nossa edificação, vamos ao assunto em si. No início, nós temos relatado, então, esse assunto. Começa o texto assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Os judeus eles tinham pelo menos 3 horas principais de se reunirem no pátio do templo, que também já é chamado de templo, né, para orações. Muitas vezes aconteciam às 9 horas da manhã, às 3 da tarde e ao pôr do sol. Aqui, nesse caso, então, é a hora nona ou às 3 horas da tarde. Pedro está se dirigindo para o templo. Estava ali um homem que tinha nascido coxo, não podia andar. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. O templo era composto de várias alas, né? E havia um grande pátio interno antes do templo propriamente dito. E ali o povo se reunia para aprendizado, para convívio, o povo de Israel. E as pessoas que tinham um defeito físico não podiam entrar lá. Essa área toda tinha muitos portões, e num desses portões, chamado o Portão Formoso, ali todos os dias era largado um sujeito que não podia andar para pedir esmolas. Uma das coisas que a lei de Deus colocava para os judeus era que dessem esmolas. Então ele realmente, esmolas ele recebia, e alguém se compadecia dele, talvez algum familiar ou familiares, e o colocava sempre ali. Claro que vendo Pedro e João entrando, ele também estende a mão. Mas olha o que acontece. O Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós, olha para nós. E ele com a mão estendida para receber uma esmola. Aí o Pedro lhe diz diretamente: eu não
tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E aí o Pedro estendeu a mão para ele, ele foi se levantando, as articulações foram se ajeitando e daqui a pouco ele podia andar. Diz que ele deu um pulo, ficou em pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão ouviu pulando e louvando a Deus. Imaginem a cena no meio de todo o povo, aquele sujeito louvando, quem sabe até em alta voz, gritando de alegria, dando pulos de alegria e louvando a Deus. Ambrósio, um dos pregadores dos primeiros séculos, muito famoso, ele comenta o seguinte: Pedro não deu dinheiro, mas saúde. É muito melhor ter saúde sem dinheiro do que ter dinheiro sem saúde. Eu acho que nós concordamos com ele que é muito melhor ter saúde sem dinheiro do que ter dinheiro sem saúde. O Pedro o curou pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. O nome, ele representa a pessoa. O que a pessoa é? Jesus Cristo de Nazaré. Os nomes, Jesus quer dizer Deus salva, ele é o Salvador. Cristo, o Messias, enviado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso Salvador, o nosso libertador. De Nazaré, então a sua natureza humana, ele é filho de Deus e verdadeiro homem. O nome representa a pessoa, aqui o poder desta pessoa, o poder de Jesus Cristo o curou. Não é um poder mágico, não é uma fórmula mágica. Tem gente que acha que isso é meio mágico. Usa-se uma fórmula, nessa fórmula se usa o nome de Jesus Cristo. É como apertar um botão, usa a fórmula e o milagre acontece. Não, não é assim. Os apóstolos, eles curavam, sim, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Mas isso não era mágico. E Cristo concedia esse poder para que a pregação do Evangelho fosse acompanhada com demonstrações de poder. Isso nos primeiros tempos acontecia muitas vezes. Se isso ainda acontece hoje da mesma forma, aí é uma questão em aberto. Mas naqueles tempos há muitos relatos de que, junto com a pregação da palavra de Deus, tem essas curas, né? E também demônios, muitas vezes, eram expulsos. Todo mundo fica admirado com isso, e esse sujeito agora entra pela primeira vez no templo, louvando a Deus. O povo fica admirado e espantado, diz o versículo 10, com o que havia acontecido. Aí vem a segunda parte do nosso texto, a mensagem de Pedro. É uma parte um pouco maior, dos versículos 11 até o 26, de Atos 3. O Pedro, aqui diz o texto o seguinte: o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João, todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Ou em outro lugar diz o Pórtico de Salomão. Agora já dentro dessa área do pátio, na frente do templo propriamente dito, tinha umas colunas grandes do lado leste do edifício, né? E uma dessas colunas, então chamada de Alpendre de Salomão, aquele local, e ali o Pedro e o João estavam com esse sujeito que os acompanhou. E o povo todo acorreu para aquele lugar, né? E aí o Pedro, vendo isso, ele diz ao povo: israelitas, o que está acontecendo é que esse homem foi curado não pelo nosso poder, mas pelo poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus deu glória ao seu servo Jesus.
Servo aqui não é a mesma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento como sinônimo de empregado, servo empregado ou até de escravo. Servo, a palavra original significa filho ou criança, alguém que é dependente, alguém que é submisso a alguém e que demonstra muita intimidade. Então, é esse sentido de servo, alguém que tem intimidade com alguém. Então, é o filho do pai, né? Essa mesma palavra, ela é usada em Isaías 52, versículo 13, referindo-se a Jesus quando diz que ele é o servo de Deus, aquele que tem total unidade e submissão em relação ao Pai. Então, é o Filho de Deus. Em nome deste é que esse homem foi curado. Aí o Pedro aproveita para a pregação da palavra de Deus, que nós podemos dizer, ele anuncia a lei de Deus, ele chama as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e anuncia a graça de Deus, o perdão de Deus, que só através deste servo de Jesus Cristo, que é o servo que sofreu na cruz, né? Através desse servo que se consegue a graça, o perdão. Pedro diz resumidamente, o que aconteceu agora, esse homem ele foi curado em nome desse Jesus que vocês entregaram a Pilatos. Pedro tem coragem de apontar o dedo na ferida. Vocês o entregaram a Pilatos para que ele fosse maltratado. Ele poderia tê-lo libertado. Na festa da Páscoa, ele sempre podia libertar um prisioneiro. Ele podia ter libertado Jesus. Vocês exigiram, vocês pediram por Barrabás. Então quer dizer que vocês mataram o autor da vida. É um contrassenso. O autor da vida, o que nos dá a vida, ele foi morto. Jesus nos dá duplamente a vida. Ele é o nosso Criador e ele nos dá a nova vida pela fé. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, é dito que através de Jesus Cristo o mundo foi criado. É verdade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão na criação do universo. E em Hebreus 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos recria. Então ele nos cria e recria. E esse Jesus, vocês pediram a Pilatos que ele fosse morto, e o Pilatos finalmente ordenou que ele fosse realmente maltratado e morto. Mas o Pedro continua, e esse Jesus, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, os apóstolos, eles realmente viram Jesus, inclusive, subindo aos céus. Nós somos testemunhas disso. É em nome desse Jesus que esse homem foi curado, pelo seu poder. Agora o Pedro continua a sua pregação. No versículo 17 ele diz, vocês fizeram isso na ignorância. Tá? Vocês achavam que estavam fazendo a coisa certa. Nem sempre a pessoa faz a coisa certa quando ela pensa que faz a coisa certa. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo também, que primeiro era perseguidor de cristãos, né? Antes de Jesus lhe aparecer. Então diz o Pedro aqui, vocês o fizeram na ignorância. Mas Deus cumpriu assim tudo o que estava escrito nos profetas. E começando por Moisés, passando por Samuel, por todos os profetas, diz o Pedro na sua mensagem aqui. De Moisés, ele diz o seguinte, está lá no versículo 22, pois Moisés disse, do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Ouçam a tudo o que ele lhes disser. Isso é uma citação lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 14 a 19, onde nós temos uma parte dos discursos finais de Moisés antes de morrer.
E ele diz que do meio de vocês futuramente Deus suscitará um profeta semelhante a mim, parecido comigo. Quer dizer, ele será profeta e libertador como eu fui. Eu fui libertador físico de vocês, Deus me usou para tirar vocês do Egito, conduzir até aqui através do deserto, então sou libertador, mas esse será o verdadeiro libertador de toda a humanidade do mal maior que é o pecado, né? Então Moisés é profeta e é libertador. Jesus também é profeta que veio nos falar do amor de Deus e o libertador maior que nos liberta de todos os nossos inimigos, principalmente do diabo, do mundo caído em pecado e da nossa própria carne pecaminosa, né? Então, esse é o resumo, digamos assim, da mensagem de Pedro até aqui. E o Pedro conclui: assim Deus escolheu o seu servo, novamente aquele com quem ele tem tanta intimidade, aquele que é obediente a ele, e o mandou primeiro a vocês, aos judeus, para abençoá-los, e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Então, esse é o objetivo final. Como Pedro também tinha dito lá no versículo 19, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Irmãos, a maior cura que nós precisamos é a cura da nossa alma, é o lavar dos nossos corações, é o perdão dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores por natureza, né? E nós somos pecadores sempre, nós precisamos sempre do perdão. E é por isso que Jesus também nos ensinou a orar no Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na continuação, como eu disse no início, vem o capítulo 4, Pedro e João acabam sendo presos por causa disso, porque isso gerou um tumulto muito grande. Não vou entrar em detalhes agora, né? Deixamos para a semana que vem. Se quiserem ler em casa, já podem lá ler, e vamos ver então a sequência dessa história aqui. O que fica aqui que o poder de Jesus Cristo, o mesmo poder, a mesma presença graciosa de Cristo, com a sua palavra, com a sua lei, chamando ao arrependimento, com o seu evangelho, sua graça, nos perdoando, o mesmo Cristo que esteve presente ali, que curou esse homem, que não podia andar desde o nascimento, e agora ele pôde andar, e ele foi curado pela fé, diz o texto. Esse homem também conheceu a Cristo, pela fé que ele foi curado, e esse que recebeu o perdão dos pecados também. Esse mesmo poder de Cristo está à nossa disposição. Ele cuida da nossa vida, ele trouxe todos nós com saúde, uns mais, outros menos, como lhe apraz até aqui. E é esse mesmo Cristo que está conosco até o fim dos tempos e que, pelo perdão dos pecados, abriu a porta do céu para nós. Fiquemos firmes nesta fé, estudemos sempre a sua palavra para crescimento dessa fé e assim sejamos todos sempre abençoados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, querido Jesus, por mais este capítulo da Tua Santa Palavra. Muito obrigado porque poderosamente Tu governas a nossa vida. Tu cuidas do nosso corpo, Tu és o autor da nossa vida e Tu cuidas da nossa alma, Tu és o autor da nossa salvação eterna. Por atuação do Teu Espírito Santo, nos deste a verdadeira fé em Ti. Mantém-nos nesta fé todos os dias e dá-nos sempre muito amor para com a Tua palavra. Abençoa cada um de nós, todos os nossos familiares e toda a nossa família da fé. Em nome e por amor de Ti mesmo, ó querido Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.